Abra já sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2. Nós já estaremos na reflexão das Escrituras. Que bom que você decidiu estar conosco nessa jornada de 3 meses, de muita intensidade, de oração, de ministração, de clamor ao Senhor, de clamor ao Senhor, de clamor ao Senhor. Nós estamos hoje na nossa primeira quinta-feira. Dessas 13, agora só falta 12. Meu querido, minha querida irmã, eu quero que você ative a sua fé. Ative a sua fé e creia no que Deus há de fazer entre nós. Nós estamos no primeiro dia e nas últimas semanas nós vamos abrir para os testemunhos que acontecerá entre nós. Ativa a sua fé, ativa a sua confiança no Senhor e nós viveremos coisas grandes de Deus aqui neste lugar. Tito capítulo 2, uma palavra objetiva, mais introdutória do que nós estaremos conversando ao longo dessa jornada. Tito capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, no teu nome, nós queremos declarar todo o entendimento presente, cativo a esta palavra. Gera em nós aquilo que lhe apraz, toda distração, toda dispersão de mente, de atenção, Pai, seja neutralizado em nome de Jesus. Que os nossos entendimentos estejam curvados à tua palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos conversar esse mês sobre ressignifique a sua espiritualidade. Nós estamos em uma jornada de preparação, nós estamos numa jornada onde que nós estamos a arar o nosso coração em relação àquilo que Deus tem para nós. Você já viveu alguma experiência que você foi desafiado a ressignificar uma conclusão que você vivenciou? Você já passou por alguma experiência que de repente você tirou uma conclusão, você deduziu algo, você deu um sentido para aquilo, mas de repente quando os olhos se abriram, então você precisou ressignificar aquela experiência, você precisou ressignificar aquela situação? Eu tenho um casal de amigos que quando eles casaram, eles começaram a sentir muita fraqueza física, e esse casal só queria ficar dormindo, e aquele desânimo, e de repente eles começaram a orar, dizendo: gente, o diabo está muito furioso com a nossa saúde, porque foi só a gente casar que o desânimo veio, a gente só quer ficar dormindo, e eles começaram a orar, dizendo: o diabo está furioso com a gente, o diabo está furioso com o nosso casamento. E eles oraram uma semana e não melhorou, então eles decidiram ir para o hospital. Foram ao médico, fizeram uma consulta, e quando chegaram lá: doutor, alguma coisa está errado, porque foi só nós casarmos, e o desânimo, a gente só quer dormir. E o doutor então fez uma pergunta muito chave. Ele diz assim: o que vocês estão comendo? Não, doutor, a gente está comendo normal. A gente só ganhou um saco assim de maracujá. Aí a gente toma suco de manhã, no almoço e na janta, assim, né? A gente precisa acabar aquele maracujá, senão vai estragar, né? Ah, então tá bom. Então não é o diabo que está furioso, não. É maracujá muito na veia que está aí. Pronto.
tirou o maracujá, o vigor voltou de novo. Pronto, ressignificou. Nada de diabo, nada de fúria, era aquilo que a gente estava se alimentando mesmo. Existem coisas que a gente precisa se ressignificar. Você já pensou que talvez seja necessário você olhar para a sua espiritualidade e ressignificar ela? Será que você já parou para pensar de que é possível de que algumas mentalidades a respeito da sua espiritualidade precisa ser revista, para que você possa acessar, para que você possa experimentar, para que você possa viver dimensões em Deus? Será que você não precisa dar um segundo olhar do que nós estamos chamando de espiritualidade? E o que eu quero definir como espiritualidade na nossa conversa? Espiritualidade é este relacionamento salvífico com Jesus. Todo este relacionar com Jesus, toda esse movimento em que nós efetivamos para buscar a Jesus. Isso que eu quero chamar de espiritualidade. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Essas perguntas irão nortear a nossa conversa esta noite. Você já entendeu que todo sucesso sem uma espiritualidade de Cristo é o pior de todos os fracassos? Você já entendeu isso? Que todo sucesso que você possa ter em qualquer área da sua vida, se este sucesso vier desprovido de Jesus, de uma vida com Jesus, de uma vida com Deus, então este sucesso é o pior dos fracassos. Porque muitas vezes nós estamos a nos relacionar com Jesus, mas às vezes esse relacionamento, ele não traduz a nossa fidelidade. Na verdade, existe unicamente segundas intenções que não diz nada a respeito dele, mas respeito a nós. Você já parou para pensar numa possibilidade de que a espiritualidade não pode ser tratada como um meio para eu adquirir os meus próprios interesses? Eu não posso pensar em Jesus unicamente para eu conseguir aquilo que eu estou desejando tanto para satisfazer a mim mesmo. Eu preciso pensar em Jesus, eu preciso vir à igreja, eu preciso ouvir a palavra, mas não pensar unicamente naquilo que está me incomodando, não. Eu preciso pensar na minha espiritualidade, eu preciso pensar na minha relação com Deus, objetivando primeiramente um relacionamento transformador de Deus para mim. Porque antes de qualquer coisa, Deus quer transformar a sua vida como marido diante dessa esposa. Antes de qualquer coisa, Deus quer transformar a sua vida de esposa diante desse marido. Deus quer transformar a sua vida. Aquilo que está a te macular, aquilo que está a te obstruir diante de Deus, quer remover isso. Deus quer tratar isso. Mas muitas vezes nós pensamos em espiritualidade. Eu vou à igreja até que eu consigo aquilo. Se eu conseguir, então eu não tenho mais nenhum compromisso de voltar lá, de dar novos passos, de experimentar algo mais. Você já pensou? Se você pensa de que a espiritualidade é apenas um meio para você satisfazer algo que você está precisando, e em seguida você segue o seu caminho, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Se você acha que todo sucesso desprovido de uma vida com Jesus é sucesso, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Se você pensa que a sua espiritualidade é um viver de fora para dentro, você precisa ressignificar a sua espiritualidade.
A sua espiritualidade, você precisa entender que é aquilo que Deus quer mexer, é aquilo que Deus quer operar, é aquilo que Deus quer intervir, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Esse texto que nós lemos é um texto que veio lançar muita luz a respeito dos propósitos de Deus quando pensa em nós, a respeito do que Deus objetiva quando Ele pensa na nossa salvação. Quais são os objetivos de Deus na minha espiritualidade? O que Deus pensa quando ver você se relacionando com Ele? O que Deus pensa ao teu respeito? O que Deus intenciona fazer na sua vida quando você vem à igreja todas as quintas-feiras? Esse é um texto que veio lançar luz na nossa mente. O versículo 11 vai dizer de que a salvação, a graça de Deus, o favor de Deus se manifestou a todos os homens. Não importa qual é a sua situação financeira, não importa qual é a sua situação física, não importa qual a sua situação de grau de instrução, independente da sua condição, a graça de Deus alcança todos e a todas. A graça de Deus abrange a todos os homens. Agora, a salvação, qual é o objetivo da salvação? Qual é o objetivo de Deus quando Ele nos chama para a salvação? Qual é o objetivo de Deus quando Ele nos traz para Jesus? Qual é o objetivo de Deus quando Ele nos salva? E é aqui que está a raiz dos ressignificados da nossa espiritualidade. O texto vai dizer que a salvação, a graça salvadora, ela vem nos ensinar. A primeira coisa que Deus quer fazer na tua vida, o primeiro movimento que Deus quer operar em você, é renovar o seu entendimento. Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Deus quer mudar a maneira com que você enxerga a vida, a maneira com que você enxerga casamento, a maneira com que você enxerga dinheiro, a maneira com que você enxerga o sofrimento. O texto vai falar que a graça salvadora, ela ensina-nos. Você precisa entender que o objetivo de Deus é salvar a sua alma. Deus quer curar as suas enfermidades, quer. Deus quer transformar a sua vida empreendedora, quer. Mas antes de qualquer coisa, porque o evangelho ele é integral, mas antes de qualquer coisa, Deus quer salvar você. Se você entra aqui esta noite e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa começar com o passo certo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus ainda hoje. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa renunciar os seus pecados. Você precisa declarar o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua casa. Deus quer salvar a sua família. Deus quer nos salvar. E esta salvação, ela é uma salvação que quer alcançar o nosso entendimento. Essa salvação, ela ensina-nos. Ela ensina-nos a quê? Em primeiro lugar, esta salvação, ela nos ensina a renunciar. Toda espiritualidade que não caminha no campo da renúncia, ela não é verdadeira. Se você está seguindo Jesus, mas você não está conjugando o verbo renunciar na sua vida, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Você precisa entender que a espiritualidade sadia, a espiritualidade que Deus quer que nós vivamos, é aquela em que nós renunciamos. Você precisa estabelecer nãos na sua vida. E o texto vai dizer duas coisas pela qual a salvação, a nossa espiritualidade nos ensina a renunciar. A primeira coisa, toda a impiedade.
Você sabe o que é impiedade? Impiedade é tudo aquilo que opõe-se a Deus. A verdadeira espiritualidade é aquela que renuncia a tudo aquilo que compromete o seu relacionamento com Jesus. O que tem obstruído o seu relacionamento com Deus? O que tem obstruído o seu relacionamento de buscar a Jesus, de ler as Escrituras, de orar, de clamar a Ele? O que está a obstruir o seu avanço em Deus? A impiedade, aquilo que se opõe ao nosso relacionamento com Deus. Não existe espiritualidade flertando-se com o pecado. Se você pensa numa espiritualidade e simultaneamente há pecados não tratados, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. A espiritualidade que Deus quer gerar em nós, a salvação que Deus veio operar em nós, é para nos preparar exatamente para renunciar tudo aquilo que é impiedoso, tudo aquilo que vem descaracterizar sua masculinidade, tudo aquilo que vem descaracterizar sua feminilidade. Deus nos salva exatamente para nós dizer não ao diabo, para nós dizer não ao adultério, para nós dizer não à prostituição, para nós dizermos não à pornografia, para nós dizermos não à avareza, para nós dizermos não à bebida, ao alcoolismo, aos vícios. Deus nos salva exatamente para nós renunciar toda a impiedade, toda espiritualidade que não renuncia, ela precisa de ressignificado. Se você é alguém que é cristão, se você é alguém que é cristã, você precisa renunciar aquilo que se opõe diante de Deus. Não importa quem seja, se são amizades desleais, contagiantes, você precisa renunciar qualquer coisa que opõe o seu relacionamento com Deus. A nossa espiritualidade vem para renunciar toda a impiedade, mas não é apenas a impiedade, é toda a cobiça, toda a paixão desenfreada. A espiritualidade em Cristo Jesus é aquela espiritualidade que vem exatamente nos limpar daquilo que é desenfreado de dentro de nós. Não importa o que seja, mas se é paixão desenfreada, se é cobiça incontrolada, nós devemos descaracterizar, nós devemos excluir, nós devemos eliminar da nossa agenda diária. Se a sua espiritualidade não lhe faz renunciar às suas cobiças, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Você precisa renunciar à sua espiritualidade. Mas essa espiritualidade, essa salvação, ela não vem apenas nos ensinar a renunciar, mas o texto fala que ela veio nos ensinar a viver. A viver aonde? Muita gente pensa que salvação é Deus nos salvando para nos levar para o céu unicamente. Claro que o céu faz parte. Claro que nós estamos de passagem nessa vida, claro. Mas olha o que o texto diz. O texto diz que esta salvação, ela veio nos ensinar a renunciar o pecado, a renunciar os vícios, a renunciar aquilo que quer nos controlar, que não seja Deus, a renunciar a idolatria, a renunciar tudo aquilo que causa mal à minha alma, renunciar às amarguras, os ressentimentos, renunciar aquilo que está a danificar o meu relacionamento com Deus. Mas veja, essa graça salvadora, ela veio nos ensinar a viver, e o texto fala, viver aqui, nesse presente século. Deixa eu te falar uma coisa. Toda espiritualidade que não te ensina a viver aqui e agora, ela precisa de ressignificado. Eu gosto muito de fazer o paralelo de Jesus, quando ele sobe no monte da transfiguração.
E o texto fala que de um lado havia Moisés e de outro lado havia Elias. E ele está entre os dois. O texto fala que Jesus, ele é transformado. O seu rosto brilha como o sol. A sua roupa, ela brilha como uma branca lã, que nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de tornar um tecido branco como aquele. Pensa uma experiência gloriosa entre Moisés e Elias. Moisés, o personagem emblemático do Antigo Testamento, que recebeu a lei. Elias, o profeta que não viu a morte. Estava entre Moisés e Elias. Mas o texto vai dizer que poucos dias depois ele estava em um outro monte. Mas agora ele não estava mais entre Moisés e Elias. O texto fala que ele estava entre dois malfeitores. E a pergunta que eu faço é: o que Jesus mudou? O que mudou em Jesus estando entre Moisés e Elias, estando entre dois malfeitores? Deixa eu te falar uma coisa. O mundo nos ensina, o mundo nos dá chaves para nós vivermos entre Moisés e Elias. Situações favoráveis, quando o salário está bom, quando as contas estão pagas, quando as circunstâncias estão favoráveis. Esse é o melhor marido, essa é a melhor esposa, este é o melhor patrão, este é o melhor funcionário. Quando as circunstâncias estão ativamente ao nosso favor, nós queremos viver, nós temos entusiasmo, não somos azedos, somos dóceis. Mas quando nós não estamos mais entre Moisés e Elias, quando nós estamos ladeados de malfeitores, quando você não está no melhor emprego, você não está sendo liderado pelo melhor chefe, você não está casado com o homem no seu melhor momento, ou ela não está no seu melhor momento, quando a sua circunstância está totalmente desfavorável, você não precisa do Espírito Santo para viver aqui. O ímpio vive assim. Quando as coisas estão correndo tudo muito bem ao seu favor, o ímpio vive também na sua boemia. Mas quando as coisas se contradizem, o desespero, o pânico, a desistência à vida, o abandono a Deus, o abandono a Jesus. Eu não vou congregar mais, eu não vou mais à igreja, não resolveu nada, olha o que eu estou passando. Não. O texto fala que a salvação, ela se manifestou para nos ensinar a viver assim, aqui. Existe uma graça de Deus em você, para você vivenciar as piores circunstâncias, sem deformar o seu coração. Existe uma graça de Deus sobre nós, para nós vivenciarmos as situações mais gritantes, e mesmo assim, não perder o nosso amor a Deus, não perder o nosso amor às pessoas, sem perder a garra de viver. Existe graça de Deus para você viver em meio a este caos social, em meio a esta crise social, mas você viverá como filho de Deus, você viverá como uma filha de Deus, você será como Jesus, não perderá a sua alma, não perderá o seu coração em meio a tudo isso. Ele veio nos ensinar quando aquilo que está à nossa volta não está funcionando muito bem. Ele veio nos ensinar a como viver bem interiormente, quando as coisas à nossa volta não acontecem quanto nós esperávamos. Se a minha espiritualidade, ela for unicamente refém, quando tudo está muito bem,
então eu preciso ressignificar a minha espiritualidade. Porque ela veio plantar dentro de mim uma resiliência existencial. A minha vida com Jesus precisa gerar em mim garra, firmeza, perseverança. Não se arreda, não desiste, não volte atrás. Não volte atrás. A igreja, os salvos, a graça que há sobre nós é exatamente para nós prevalecermos a isso. E se você está aqui esta noite e você ainda não viveu isso, você ainda não sabe o que é viver essa dimensão de vida, bem-vindo a Jesus. Porque quando Jesus estava entre os dois malfeitores, não mudou nada em relação ao seu caráter. Não mudou nada em relação à sua integridade. Ah, queridos, é isso que Deus quer gerar em nós. Aí você fala, pastor, isso quer dizer que eu devo me conformar com o caos? De jeito nenhum. Pelo contrário, isso te dá autoridade de você vencer o caos. Isso te dá autoridade para que você possa sobreviver ao caos. Há um autor que diz que nós só temos autoridade sobre a tempestade se a gente conseguir dormir durante ela. Ah, quando você entende que dentro de você existe algo muito maior do que aquilo que está à sua volta. Quando você entende que Jesus está dentro de você, que o Espírito Santo habita dentro de você, e Ele já te revestiu, Ele já te capacitou para você passar essa pandemia, para você enfrentar essa perda, para você encarar este problema. Quando você entende que Deus já te deu a condição para que você venha ser mais do que vitorioso em meio a este caos, em meio a esta situação, então a sua alma se enche de esperança. Então você não se igualará àqueles que se perdem em meio a circunstâncias desfavoráveis, mas você ousa, você se posiciona, porque você sabe que tudo isso vai passar, e que Deus já te capacitou para ser mais do que vencedor. Quem pode aplaudir por esta palavra? Essa graça nos ensina a viver nesse presente século. Como que esta graça nos ensina a viver? E eu já termino para orar. O texto diz que essa graça me ensina a viver de uma maneira sóbria. Sóbria fala da minha vida interior. A palavra sobriedade fala de eu não ser influenciado por aquilo que está fora de mim, desorganizando a minha estabilidade interior. Sobriedade é eu não ser influenciado por aquilo que me tira a sanidade. Uau! Olha o que Deus quer te ensinar a viver. Deus quer te ensinar a viver diante desta relação, aonde que o outro não funciona, aonde que o outro não está no seu melhor momento, mas a imperfeição do outro não vai roubar a sua estabilidade, o seu equilíbrio interior. Deus quer te conduzir a este nível. Querido, às vezes eu fico pensando assim, pessoas que entregam a sua paz, pessoas que entregam a sua alegria na mão de qualquer um. Qualquer um rouba a sua alegria, qualquer um rouba a sua paz, qualquer palavra falada, qualquer tratamento ríspido, descontrola, desequilibra ele, desequilibra ela. Deus quer fazer você subir de nível. Deus quer te conduzir a um estilo de vida aonde que aqueles que estão à sua volta não têm o controle da sua alma, não têm o controle do seu coração. Não importa o que eles falam,
Não importa o que eles fazem, a última palavra não vai sair da boca deles. A última palavra vai sair da boca daquele que me criou, daquele pela qual eu sirvo. Eu acho fantástico aquele filme, O Quarto de Guerra. Para mim, o ápice daquele filme, você sabe qual é? Quando ela assim bate o pé e ela começa a dar de dedo assim, falando para Satanás. E ela vai dando de dedo, ela se posiciona, ela ousa, ela vai com ousadia, ela vai com intrepidez. E ela fecha a porta. Aquela braveza santa. Aí quando você fala, bom, falou tudo. Aí ela volta, aí o que ela fala? E digo mais, Satanás, a minha alegria eu estou tirando da mão do meu marido. A minha alegria não está na mão do meu marido. A minha alegria está no meu Senhor, no meu Deus. É aqui que Deus quer nos conduzir. Viver neste mundo sóbrio, meu Deus, eu fico olhando as pessoas, permitindo ser ditado pelo que a mídia fala, pelo que os outros dizem, e elas vão bebendo, e o que elas ouvem, o que elas veem, e elas vão permitindo que isso entre dentro de si, e vai azedando a vida, e vai amargurando a existência. Qualquer um é capaz de deformar ele, de deformar ela, meu querido irmão, preste atenção. Eles espancaram Jesus durante uma noite inteira. Jesus crucificado 6 horas em uma cruz, escarnecido, torturado. A primeira vez depois de 6 horas crucificado, quando ele abre a boca, não foi para praguejar, não foi para lamentar porque estava sofrendo sem merecer. Ele não abre a boca para se vitimizar, para achar que é um coitadinho, eu fiz tudo certo, olha a injustiça que está fazendo comigo. Quando ele abre a boca para evidenciar que o seu coração permanecia sóbrio. O carrasco romano, o cinismo de Anás e Caifás, a dureza dos inimigos, a hostilidade dos algozes, não foi capaz de roubar o equilíbrio interior de dentro de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa: se a tua espiritualidade não te possibilita viver uma vida sóbria aqui neste mundo, aonde que nada do que acontece fora rouba o seu equilíbrio interior, você precisa ressignificar a sua espiritualidade. Eu venho esta noite como um homem de Deus para ministrar sobre a tua vida. Deus quer tocar o teu coração. Deus quer te dar uma paz que excede todo o entendimento. Deus quer te dar uma alegria que ninguém será capaz de roubá-la. Deus quer te dar uma graça interior que ninguém será capaz de roubar. Quem recebe esta palavra? Quem crê nesta palavra? É aqui que Deus quer nos ensinar a viver de uma maneira sóbria. De uma maneira sóbria. Eu vou chorar, eu vou entristecer. Jesus angustiou, Jesus chorou, mas ninguém de fora de mim vai controlar, vai tirar a minha sobriedade. Há uma graça de Deus para me ensinar a viver isso aqui. Há uma graça de Deus para te ensinar a viver isso neste tempo, neste mês de setembro, nesse mês de outubro.
outubro, nesse mês de novembro, nesse mês de dezembro, ei, há uma graça de Deus para dentro de você. Alguém, louvado seja Deus, levante a mão, eu quero profetizar isso na sua vida. Alguém vai perguntar: por que você não está desesperado? Por que você não está desesperada? Por que você está tão calmo? Por que você está tão sereno? Por que você está tão confiante? Por que você está tão esperançoso? Você vai dizer: porque aquele que habita em mim é maior do que aquilo que está do lado de fora. A paz que há dentro de mim é superior à dor do caos. Você crê nesta palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu termino dizendo de que essa graça ela veio nos ensinar a viver de uma maneira sóbria, mas de uma maneira justa. Se a sobriedade fala de uma relação interior, justamente é você viver uma relação interpessoal. Deus veio nos ensinar em dias difíceis a você tratar as pessoas com integridade. Você não pode ficar ríspido com as pessoas. Você não pode ser hostil com as pessoas. Nesse presente século, Deus veio te ensinar a você ser amável com a sua esposa, a você ser amável com seu marido, com seus filhos, com aqueles que estão à sua volta. Nesses dias difíceis, a graça de Deus para a sua vida, viver uma vida justa, não é de rancor, não é de ressentimento, não. Tem gente que são ríspida demais. A Bíblia compara a igreja como sal da terra. E alguém escreveu: seja sal, mas não precisa ser sal grosso. Não precisa ser sal grosso, seja sal apenas. Deus vem nos ensinar a tratar as pessoas com graça, com cordialidade, com gentileza, com atenção. Ele veio nos ensinar a viver piamente. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade a Deus, fidelidade a Deus. Então ele veio nos ensinar a viver uma vida interior. Ele veio nos ensinar a viver uma vida relacional. Ele veio nos ensinar a viver uma relação vertical com Deus. Ei, a sua espiritualidade te prepara para a vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E eu termino dizendo que o texto diz de que esta graça salvadora veio nos ensinar a guardar. Aguardar o quê? Aguardar uma viva esperança. Uma esperança de que Ele vai voltar. Se a minha espiritualidade não me faz aguardar a vinda do Senhor Jesus, se a minha espiritualidade não me faz aguardar a vinda do Senhor Jesus, ela precisa de ressignificado. Ele veio nos ensinar a você viver a vida. As coisas não terminam quando nós morremos. As coisas não terminam nessa vida. Há um novo céu, há uma nova terra para aqueles que decidiram seguir Jesus fielmente nesta vida. Você pode dizer amém? Fica de pé comigo, por favor. Eu quero terminar sintetizando tudo que eu vos disse, de uma maneira bastante prática e pedagógica. Quando eu falo de nós ressignificarmos a nossa espiritualidade, o que eu quero dizer é que a espiritualidade é a chave de todas as coisas da nossa vida. O ponto de partida da nossa vida, o sucesso da nossa casa, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, como nós vamos criá-los, como nós vamos sobressair, como que nós vamos prevalecer a tudo.
depende da nossa espiritualidade. Eu termino trazendo uma metáfora desse objeto. Imagina que este objeto seria uma metáfora da nossa vida. Da nossa vida, da nossa limitação. Percebe que é algo frágil. Existe uma fragilidade na existência humana. Existe uma fragilidade na existência humana diante de tantas situações à nossa volta. Na minha mão também tem um fogo. Esse fogo fala do dia mau, esse fogo fala do dia difícil, esse fogo fala daquela frustração, da decepção, o diagnóstico do médico, o abandono do cônjuge, o abuso, o desemprego, a decepção. Vem para todos. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Todo ser humano em algum momento vai passar por alguma situação difícil. E quando esse dia mau, ele chega para o ser humano, quanta gente responde a tudo isso com depressões, quantas pessoas que respondem tudo isso quebrando-se a família, abandonando tudo. Porque quando o dia mau chega e alcança essas pessoas vazias, danos, muitos deles quase que irreparáveis, chega até as pessoas. Agora veja, imagine também, a garrafa, ela é a mesma, mas ela não está vazia. Ela não está vazia. Ela tem algo dentro. E também vai vir as mesmas coisas que vêm para o ímpio, também vai vir para aqueles que são de Deus. Agora, quando o dia mau vem e encontra alguém cuja espiritualidade está em Deus, o desemprego vem, as perdas vêm, as enfermidades vêm, a pandemia vem, o caos vem, mas nada daquilo que está fora de nós será capaz de nos destruir, porque o que nós carregamos dentro é muito mais forte. Eu não vou deixar minha família, eu não vou querer o divórcio, eu não vou abandonar a igreja, eu não vou desistir de Deus, eu não vou abandonar os meus filhos, eu não vou abandonar a minha casa, porque o que eu carrego dentro de mim é muito maior, é muito maior, é muito maior, é muito maior. E aquilo que você carrega dentro de você é o que a Bíblia fala de uma espiritualidade segundo Jesus. Quando você carrega isso dentro de você, você está pronto, você prevalece, você vai além. Você é mais do que vencedor a qualquer situação. É esta vida que eu venho te convidar a viver nessa jornada desses 3 meses. O que você vai receber dentro de você vai mudar a sua vida, vai mudar a sua visão. O que você receberá de Jesus, o que você guardará no seu coração, alterará todas as coisas diante de você. Quem entende essa palavra, coloca a mão no seu coração. Fala: Jesus, eu quero viver essa espiritualidade. Ore aí. Diga: eu quero viver essa espiritualidade. Eu quero viver isso. Eu quero carregar algo dentro de mim.
Eu quero carregar essa fé dentro de mim. Eu quero carregar essa espiritualidade dentro de mim. Que venha, Senhor, me tornar uma mulher brilhante, vitoriosa, apesar de tudo. De ser um homem não hostil para casa, não ignorante para os que estão perto, mas eu quero ser um homem que venha corresponder com a vontade de Deus. Eu não quero me perder diante daquilo que eu estou passando. Eu quero que a minha espiritualidade seja a chave de eu ser mais do que vencedor em meio a tudo isso. É isso que Deus te trouxe esta noite para te dizer. A tua espiritualidade é a chave para você lidar com tudo aquilo que está à sua volta. Se você entender isso, as portas se abrirão, as vitórias chegarão. Pai, eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos, eu quero ministrar sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esta graça, ajuda-nos a viver esta graça, ajuda-nos a viver esta graça, ajuda-nos a viver essa espiritualidade, ajuda-nos a viver essa espiritualidade. Em nome de Jesus, seja ela ressignificada dentro de nós, porque é isso que se torna o nosso segredo de nós vencermos, prevalecermos e superarmos todas as coisas diante de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.